Oi, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal, certo? Hoje eu vou contar mais uma história para vocês, certo? E ela é sobre esse Corolla aqui do ano 2010. Ele é um modelo cheio automático, tá? Então é uma história horrível, mas que tem várias dicas dentro dela. Bom, então hoje eu vou contar a história de quando esse carro aqui deu problema na estrada, né? Eu estava a 500 quilômetros de casa. Eu sempre fui louco para ter um Corolla, é o meu primeiro Corolla. Eu não gosto de carro seminovo, não gosto de carro novo, né? Comprei pelo conforto do carro, pelo câmbio automático, pelo IPVA barato aqui na minha terra. Esse carro não é um carro barato, infelizmente hoje em dia estamos em pleno ano de 2026, um carro desse hoje custa uma fortuna, 50 mil reais. Eu fui de um tempo que antes da pandemia, né, um carro desse valia 30 mil reais, aí hoje por uma casa é 50, né? Não sei porque o carro ficou mais velho e ao mesmo tempo mais caro. Bom, voltando à minha história. Então, eu não sou marinheiro de primeira viagem, já tive muitos carros usados, né? Sei os cuidados que a gente tem que ter. Aí muita gente diz, ai, vai se meter com carro velho com câmbio automático. Olha, mas não é assim, certo? O câmbio automático, eu nunca tive problema com câmbio automático. Eu vou dizer os problemas que eu sempre tive, mas com parte de água, ou então com algum vazamento de óleo, essas coisas assim. Não só no Corolla, mas em outros carros, tá? Então assim, o pessoal diz que o Corolla é indestrutível. E aí eu digo, eu vou pegar um carro desse, que é o que eu estou precisando por aqui. Um carro que não me dê oficina, né? Que se me der oficina seja por prevenção. Mas assim, gente, a verdade seja dita, olha, não existe esse carro, tá? Existe o carro que ele dura mais as peças, que é o caso do Corolla. Mas você nunca vai ter aquele carro que você não leve ele para a oficina. E você até tem quando você não usa ele para viajar. Se você usa ele só dentro da cidade ou cidades bem próximas, né, cidades conurbadas, aí você não tem problema nenhum. Mas para o uso que eu tenho aqui, né, eu digo que não existe esse carro que nunca deu uma oficina, tá? Então vamos à minha história, né? Então foi agora no começo do ano, eu estava na cidade de Maceió, decidi ir conhecer Maceió, né? Como eu viajo com a minha família, graças a Deus, a minha querida mãe, meu querido irmão, eu prefiro ir no meu carro, que fica uma viagem mais acessível financeiramente. Se você for de ônibus, fica muito mais cara, né? For comprar um pacote de viagem, nossa, esqueça. 3 pessoas, 4 pessoas, olha, é o dinheiro do mundo todo. Então, vá dirigindo, compre um carro bom, que vai dar tudo certo, certo? Não vou dizer que o Corolla não é bom, mas nesse dia ele falhou e foi por uma besteira, né? Mas o que me chama a atenção é a sabedoria dos mecânicos e das seguradoras. Vou contar agora aqui. Então é o seguinte, eu fui a Maceió, conheci tudo que desejei por lá. Realmente estou com esse carro há 2 anos, nunca tive um problema parecido com ele. Aí dia de retorno, né? Retornei a Caicó, moro em Caicó, mais ou menos 500 quilômetros, dá umas 8 horas de viagem, né? Você faz a viagem por Caruaru, né? Você vem descendo Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Campina Grande e Caicó. Então, mais ou menos por aí, né? Então, assim, vou dizer a vocês que eu voltei para Caicó dia 3 de janeiro de 2026. Pois bem, abasteça esse belo carro, né? Gosto de andar misturando álcool e gasolina. Bom, quando eu abasteci esse carro, eu já senti uma coisa estranha nele, sabe? Eu senti assim que eu estava com intuição, eu vou dizer de quê, né? Eu estava com intuição que alguma coisa na parte da água ia dar errado. Lembrando que quando eu saí de Caicó, no dia 31, aliás, no dia 30, né?
Eu verifiquei água, verifiquei óleo, verifiquei o óleo do câmbio automático, verifiquei pneu, verifiquei pastilha de freio, tá? E eu tô sempre ligado em tudo. E esse carro é o que eu uso no dia a dia mesmo, né? Nunca assumi um carro aqui no canal, mas vou assumir esse Corolla. Então, assim, a minha indignação, né? A minha indignação é porque eu tive uma intuição nesse belo momento sobre, vou dizer agora qual foi o problema do carro. A tampa do radiador. Eu estava com intuição sobre ela, eu vi o adesivo dela gasto. Parece que eu tenho do sexto sentido para carro, né? Que pena que eu não tive essa dica antes de sair de Caicó no dia 30, né? Vou mostrar rapidamente aqui a tampa do radiador dele. Essa daqui já foi a que eu coloquei depois, né? Depois do problema que eu tive. Então, a que estava aqui antes, ela estava com adesivo velho. Mas você tirava ela, eu vou tirar aqui agora que o carro tá frio ainda. Você tirava a tampa e você não via problema nenhum, tá? Ela é para ser assim, ela era assim, ela estava novinha e tal por dentro, mas o adesivo estava gasto. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui uma coisa bem interessante também. Sempre que você comprar esse modelo aqui, você confira isso. Você confira essa peça, que ela quebra muito. Você confira a tampa do radiador, tá? E eu vou dizer qual é o sintoma. Quando essa peça aqui tá ruim, ele começa a jogar água por aqui, tá? Em algum momento você tá andando com o carro e ele começa a jogar a peça por aqui. É como se o sistema detectasse que tem uma falha aqui e aí ele não consegue jogar a pressão por fora por aqui, ele joga por aqui, certo? Então, depois disso, eu vou até dizer que eu já viajei nele de novo, né, e tal, e que não tive mais problema depois que trocou simplesmente essa tampa. Então, assim, realmente são os calos desse carro, cavalete de água e a tampa do radiador. Trocar logo. Comprou o carro, já troca isso para evitar problema. Além de fazer uma revisão no motor de partida e no alternador, que também sempre é bom, porque um carro dessa idade já é interessante estar analisando isso aí, né? Então, assim, conforme eu havia dito antes, né? Eu não estava sentindo nada no carro antes disso. Foi só essa intuição que eu tive e já foi no dia 3, né? Já no dia de viajar para Caicó. Tivesse sido no dia que eu estava em Caicó ainda, eu tivesse trocado a tampa, tinha saído de boa dessa, né? Mas como é que eu ia adivinhar, né? Como é que eu ia adivinhar que de fato aquilo era um problema? Só porque um adesivo tá um pouquinho ali feinho, né? Que não estava nem estragado de tudo, tal adesivo, certo? Então lá vamos nós. Então abasteço esse carro e saio na estrada. Ando mais ou menos de Maceió até um certo momento da estrada. Eu só andei uns 50 quilômetros. Eu só andei uma base de uns 60 quilômetros. Nesse dia estava ventando bastante, né? O que eu acabo também exterminando uma lenda urbana que diz o seguinte: se der problema na parte de água do carro, não tem problema se você estiver viajando. Porque se você estiver viajando, o vento que vem da pista, né, ele refrigera o sistema, ele refresca o sistema. É mentira. O carro precisa da parte de água funcionando para ficar 100%, não lhe dar problema, tá? Então é o seguinte, eu sempre muito atento, que eu sou atento demais, eu fico olhando toda hora aqui, temperatura do motor, fico olhando aqui se está passando todas as marchas, o câmbio automático, né, através do contagiro e através da velocidade, né, do velocímetro. E fico olhando também sempre o alternador, que eu tenho um marcadorzinho de voltagem, né? Se eu ver alguma coisa estranha e puder parar o carro, eu já paro de imediato. Senão eu tento fazer alguma coisa para eu chegar até a próxima cidade. Mais uma dica para vocês, né? Se der certo, né? Que às vezes não dá para chegar numa outra cidade. Mas enfim. Senti isso mais ou menos após ter trafegado, acho que uns 50 quilômetros depois de Maceió, uns 60. Eu sei que quando eu penso que não, esse carro começa a dar uma subida na temperatura dele. Ele nunca tinha feito isso antes. Nunca, né? Nunca mesmo. Então é o seguinte, se eu tivesse insistido, né? Eu estava com a ligada, inclusive. Se eu tivesse insistido, eu tinha dado um esquento no motor desse carro e tinha perdido o motor dele, né? E aí já sabe,
facada para fazer um motor de um carro desse. Então aí eu não sou louco, né? Comecei a procurar algum paliativo para ver se eu chegava na próxima cidade. Os paliativos foram desligar ar-condicionado, tirava de marcha, né? Tentava ali cair numa banguela com o motor desligado, né? Alguma coisa assim, para ver se eu chegava na próxima cidade, né? Até coloquei mais água também, né? E aí, enfim, cheguei em uma cidade chamada União dos Palmares. Que, com licença da palavra, desculpe se você é dessa cidade, mas que eu ouvi dizer que é uma cidade muito perigosa. Então, tipo assim, uma viagem como essa, né, que eu vou passar pelos canaviais, eu sou assustado com canavial, eu começo a fazer uma viagem dessa já de manhã, né? Para eu não passar no canavial à noite. Quando eu passo ali a Santa Cruz do Capibaribe, eu estou em casa, né? Mas antes de Santa Cruz do Capibaribe, eu ainda estou meio, né, preocupado. Enfim. Chego nessa União dos Palmares, vejo uma oficina aberta. Isso é um pleno sábado, umas 12 horas da tarde. Eu percebi que isso é errado também, viajar no sábado ou no domingo. É bom viajar durante a semana, caso algo assim aconteça, você consegue ali um mecânico, você consegue uma peça, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que a pessoa também tem que viajar no dia e no horário que quer e que gosta. Enfim, infelizmente, caio na mão de um mecânico oportunista. Mas graças a Deus, eu já tenho um carro velho desde a vida inteira, né? Eu comecei a ter carro velho desde 2013. Lá em 2013 eu comprei um carro do ano 2004, que era um Astra Sedan. Então, eu já sou quase um mecânico. Então, eu sabia que era alguma coisa na parte de água do carro, né? E eu sabia que não dava para continuar a viagem daquele jeito. E aí veio um mecânico, disse, olha, de repente pode ser alguém que possa fazer algo por mim, né? Vou dizer que o cara fez um circo para eu cair no golpe dele. Eu vou mostrar exatamente o que é que ele fez. Então, o primeiro passo dele foi o seguinte. Ele pegou um scanner, né? Ficou procurando a porta OBD2 desse carro. É aqui, ó. Está aqui ela, ó. Então, assim, gente, um problema como esse, dificilmente é alguma coisa que um scanner vai pegar num carro bruto desse. Certo? Esse carro aqui é um carro muito bom, mas ainda não é um carro super tecnológico, como, por exemplo, uma Frontier 2009. Talvez a Frontier ela detectasse tudo isso. Mas no caso dele, nem a luz de injeção ele acendeu, né? Ele só apresentou na temperatura. Por isso que é muito importante você não dar corda montadora que não vem com isso aqui no painel, ó. O controle da temperatura. Tem carro, por exemplo, o Cobalt e o Prisma, eles não vêm com medidor de temperatura do motor. Isso é um erro grave, porque você vai a todo momento dando uma espiadinha aqui, se você vir que aumentou, você para o carro, né? Você faz igual eu fiz, para não perder um motor. Enfim, gente, então assim, o cara botou o scanner. Isso aí não ia pegar nada, isso aí era uma perda de tempo, mas que bom que ele fez, né? Que bom que ele fez. Bom, o próximo procedimento dele foi o seguinte, ele disse, olha, vamos olhar aqui a água e vamos completar, né? Vamos completar. Pronto, ele tinha perdido bastante água, ele estava com esse problema que eu disse a vocês, né? Que quando dá falha nessa senhora aqui, nessa tampa aqui, ele joga água por aqui, né? E aí lá vamos nós, e aí tinha perdido bastante água, ele deu aquela esperada para esfriar, né? Abriu aqui, era outra tampa ainda, viu que estava seco, jogou água aqui e jogou água aqui, né? Só que aí antes dele colocar a água, ele pegou uma mangueira. E olha só a simulação que ele fez. Ele disse, olha, antes de eu colocar água aqui no motor do seu carro, tem que esfriar ele um pouco, que é para ele não dar choque térmico. Então ele pegou a mangueira e saiu aqui espalhando aqui, ó. Sabe? Pra se dar conta que aqui na minha mão tem uma mangueira e que eu tô espalhando a água aqui por todo lugar, né? Gente, que absurdo, sabe? Isso não existe. Se ele tava evitando um choque térmico, o choque térmico já tava aí. Ele pegar uma mangueira e sacudir aqui em partes quentes do motor, né? Pois é. Então assim, lá vamos nós. Aí ele bota água nesse carro,
e diz assim, olha, aqui não deu mais problema, a temperatura dele tá ok, então o senhor deve seguir viagem. Só que aí lá vamos nós, veja qual foi o truque dele. Veja o truque dele aqui agora. Ele tinha jogado água aqui no motor, né? Então, por aqui por dentro, ó, tem essas carenagens que seguram a água, né? Pois bem, então quando pensou que não, das carenagens, a água começou a escorrer, ó, aqui pelo canto, tá? Então a água começou a escorrer exatamente aqui, ó, no pezinho do radiador, entendeu? O radiador ele fica aqui por trás, né? Ó, lá está ele, ó. E aí a água começou a escorrer por aqui, ó. Mas qual era a água que estava escorrendo aqui? Era a água que ele tinha colocado com a mangueira, né? Que aí essa água da mangueira estava dando aquele efeito de sair por aqui.